Na pequena cidade de Carsden, um velho soldado chamado Aaron Blake passava despercebido. Com o rosto marcado por cicatrizes e olhos que pareciam ter visto o fim do mundo, ele vivia sozinho. Todos os dias, Aaron caminhava até a mesma cafeteria, onde murmurava coisas estranhas para si mesmo. Os moradores o chamavam de o relógio quebrado, porque ele sempre falava que a guerra ainda não tinha terminado. Ele alertava sobre algo chamado Quarta Tempestade, mas ninguém sabia do que se tratava. Os jovens o zombavam, dizendo que era apenas um ex-combatente com demência avançada. Mesmo assim, Aaron mantinha mapas, anotações e códigos criptografados em seu porão. Ele esperava o momento certo, o instante que ele jurava que voltaria, quando o inimigo real despertasse. Durante a chamada Guerra do Horizonte, Aaron liderou uma unidade de elite conhecida como Ecos de Neon. Poucos sabiam que essa unidade enfrentou algo muito além de exércitos humanos. Numa missão secreta, no Desfiladeiro Cinzento, eles encontraram estruturas que não deveriam existir. Dentro delas estavam máquinas vivas, entidades biomecânicas que pareciam adormecidas. Aaron viu seus homens enlouquecerem, alguns desaparecendo diante de seus olhos. Ele conseguiu escapar, mas carregou aquele horror com ele desde então. A guerra terminou oficialmente 2 anos depois, mas para Aaron ela só havia começado. O que ele viu naquele lugar não podia ser esquecido, e muito menos ignorado. Quer acompanhar histórias inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Com o tempo, todos os registros da missão foram apagados. As Forças Unidas declararam a paz e encerraram o conflito com festas e homenagens. Aaron recusou todas as medalhas e se isolou completamente. Ele sabia que estavam apenas comprando tempo. Na sua casa, o porão foi transformado em um centro de monitoramento improvisado. Ele captava sinais de rádio e padrões eletromagnéticos incomuns. Todas as noites, ele escrevia em seu diário, afirmando que o pulso está enfraquecendo. Esposa o havia deixado anos antes, incapaz de lidar com seus delírios ou profecias. Uma nova geração cresceu sem conhecer os horrores da Guerra do Horizonte. Para os mais jovens, Aaron era apenas mais um velho ranzinza com histórias malucas. Ele andava com um colete surrado cheio de bolsos e um velho rádio preso no ombro. Algumas crianças da cidade se divertiam jogando pedras no seu portão e fugindo. Certa vez, ele foi detido pela polícia por andar armado no parque. Disseram que ele era um perigo para si mesmo, e talvez para os outros. Mas Aaron nunca reagia com raiva, ele apenas repetia: "Vocês vão lembrar de mim quando o céu ficar verde." Um dia, uma jovem jornalista chamada Talia Monroe decidiu entrevistá-lo. Ela estava fazendo uma série sobre veteranos esquecidos da guerra. Aaron recusou no começo, mas algo nos olhos dela o fez mudar de ideia. Durante a entrevista, ele revelou detalhes jamais registrados por nenhuma fonte oficial. Talia ficou assustada com a precisão de suas memórias. Datas, locais e nomes batiam com arquivos confidenciais que ela pesquisara. Aaron falou sobre o Protocolo Umbra, um plano de contingência que nunca foi ativado. Ela prometeu investigar mais, mas não imaginava no que estava se metendo. Nos dias seguintes, Talia passou a notar coisas estranhas acontecendo. Seu computador foi hackeado e documentos sumiram misteriosamente. Homens de terno a seguiam discretamente nas ruas. Um aviso anônimo apareceu em sua caixa de correio: "Pare de cavar." Ela tentou confrontar Aaron, mas a casa dele estava em chamas. Apenas o porão resistiu,
protegido por placas de aço que ele mesmo instalara anos antes. Lá dentro, Thalia encontrou algo aterrador. Um transmissor ainda ativo, emitindo pulsos rítmicos, e no meio do caos, uma frase escrita em vermelho: "Não é paranoia se for verdade." Thalia fugiu da cidade com os cadernos e gravações da entrevista. Ela publicou um artigo anônimo que viralizou rapidamente. As pessoas começaram a comentar: e se o velho Aaron estivesse certo? Milhares de leitores reconheceram padrões semelhantes em suas próprias regiões. Sinais estranhos, apagões, pássaros voando em círculos e um zumbido no ar. O governo negou tudo, como sempre. Mas um grupo de ex-militares procurou Thalia secretamente. Eles disseram que Aaron fazia parte de algo maior e que agora ela também estava envolvida. Esse grupo era conhecido como Círculo Dente de Leão. Todos tinham servido na guerra e saíram com cicatrizes físicas e mentais. Eles afirmavam que a guerra do passado foi apenas o primeiro movimento no tabuleiro. Aaron era o único que tinha decifrado o padrão final da ameaça. O que quer que estivesse acordando agora, dormia há décadas. Eles mostraram a Thalia um artefato resgatado do desfiladeiro cinzento. Parecia uma bússola viva. Quando se aproximava de certos pontos da cidade, ela começava a vibrar. E naquele momento, Thalia teve certeza. Aaron não estava louco. Estava certo. Relatos começaram a surgir em várias partes do mundo. Cidades costeiras relataram ondas sísmicas sem explicação. Pessoas desapareciam após ouvir chamados em sonhos. Equipamentos militares antigos começaram a se ativar sozinhos. Pelo rádio, uma frequência desconhecida repetia uma única frase: "Preparar para o retorno." Aaron havia previsto isso, chamando de a Segunda Aurora. Thalia decidiu reunir os sobreviventes do Círculo Dente de Leão. Eles precisavam reativar o protocolo Umbra antes que fosse tarde demais. No fundo de uma antiga instalação militar desativada, o grupo encontrou os códigos restantes. As portas se abriram com o antigo crachá de Aaron, milagrosamente preservado. Dentro, mapas do mundo mostravam zonas marcadas em vermelho, pontos de ruptura. Tudo estava prestes a começar novamente, como ele havia avisado. Aaron tinha deixado uma última mensagem em vídeo, armazenada em backup. Se vocês estão vendo isso, significa que a guerra verdadeira começou. Thalia segurou as lágrimas enquanto o vídeo terminava. E assim, a missão do velho soldado caía nos ombros de quem ainda acreditava. Dentro do bunker ativado, Thalia encontrou uma sala de projeções com gravações da antiga unidade de Aaron. Eram registros secretos dos ecos de neon, que mostravam soldados enfrentando criaturas encapuzadas por neblina artificial. Esses vídeos estavam marcados como classificação Sigma, nível 0, algo que nem mesmo generais atuais conheciam. Um dos registros mostrava Aaron enfrentando algo com forma humanoide, mas com movimentos impossíveis. A equipe dele usava munições especiais e tecnologia que nunca chegou ao público. Thalia percebeu que a guerra que o mundo conheceu foi apenas um disfarce para um confronto muito mais sombrio. As anomalias não eram armas, eram entidades que agora estavam retornando. Aaron tinha dito: eles dormiram por 40 anos, e cada sonho deles é um pesadelo nosso. Com os mapas ativados, o grupo rastreou o ponto de maior instabilidade, as Montanhas Oblivion. Era uma área esquecida, cercada por rumores de radiação e avistamentos inexplicáveis. O governo havia isolado a região décadas atrás, chamando de Zona de Contenção Atmosférica. Mas a verdade era que uma das entidades adormecidas estava lá e agora começava a emitir sinais. O Círculo Dente de Leão decidiu se dividir. Metade iria à montanha, metade ficaria ativando os protocolos nas cidades vizinhas.
Talia seguiu com a primeira equipe, levando o artefato bússola, que agora girava descontroladamente. No caminho, perceberam que animais estavam agitados e o céu assumiu um tom esverdeado ao entardecer. Era o mesmo tom que Aaron sempre mencionava, o tom da chamada final. Enquanto isso, o governo lançou uma campanha de desinformação em massa. Chamaram os alertas de terrorismo psicológico e acusaram Talia de ser uma manipuladora digital. Redes sociais foram apagadas, vídeos sumiram e pessoas que falavam sobre Aaron desapareciam. Mas nada disso deteve o avanço das rupturas, que agora causavam apagões em massa. A energia elétrica oscilava sem explicação e bússolas convencionais giravam sem controle. Surgiam buracos no solo como se algo estivesse tentando emergir debaixo da terra. No subsolo de Carsden, o local onde Aaron morava agora brilhava com uma energia azul. O velho porão era, na verdade, o último ponto de controle funcional do protocolo Umbra. Na trilha até Oblivion, Talia começou a ter visões estranhas. Sonhava com vozes antigas falando em idiomas que ela nunca estudou. Em uma das noites, viu Aaron em seus sonhos apontando para o céu e dizendo: "Quando os 3 olhos se abrirem, corra para o núcleo." Ela acordava tremendo e o artefato emitia um som baixo, como um sussurro mecânico. Outros membros da equipe também tinham sonhos semelhantes. Era como se algo estivesse tentando se comunicar ou manipular. Mas todos seguiam, pois sabiam que se parassem agora, tudo estaria perdido. A contagem invisível que Aaron havia deixado parecia estar se esgotando. Quando chegaram à entrada das montanhas, encontraram uma base militar abandonada. Ou pelo menos pensavam que estivesse abandonada. Portões se abriram automaticamente e luzes de emergência acenderam ao sentir o artefato. A equipe entrou, armada e atenta, percorrendo corredores tomados por poeira e silêncios antigos. Nas paredes, inscrições em alfabeto desconhecido pareciam ter sido queimadas na pedra. Havia cápsulas quebradas e tanques de contenção com vidro rachado. No centro da instalação, encontraram uma cápsula selada com o nome de Aaron gravado em metal. Dentro dela, não havia corpo. Apenas um cofre com um novo artefato. Este segundo artefato parecia uma máscara, feita de metal negro com 3 marcas circulares no centro da testa, pulsava levemente. Talia, ao tocá-la, viu flashes do passado e do futuro. Criaturas saindo de portais, cidades afundando, mas também imagens de resistência e luz. Era como se aquilo contivesse memórias de algo que transcende o tempo. Junto à máscara havia uma mensagem de voz. Se ela reagir a você, é porque você é a sucessora. A voz era de Aaron, gravada muitos anos antes. Ele tinha previsto que ela seria a única a entender o que fazer quando tudo estivesse prestes a ruir. Do lado de fora da instalação, o céu começava a tremer. Formações de nuvens em espiral giravam sobre o vale. A terra ressoava, como se algo colossal estivesse se movendo por baixo. Criaturas desconhecidas surgiram do nevoeiro, andando em silêncio, sem serem vistas pelos sensores. Eram os primeiros, como Aaron os chamava em seus diários. Criaturas entre o biológico e o mecânico, sem olhos, mas com percepção absoluta do ambiente. O grupo precisou recuar para dentro da instalação, usando armas de energia ativadas pelos artefatos. Era o início da reativação da guerra que Aaron tanto temia. Enquanto o grupo combatia os primeiros invasores, Talia ativava o núcleo da instalação. A energia ali armazenada era ancestral, algo que Aaron dizia ter sido emprestado do universo. Ao colocar a máscara, Talia começou a entender símbolos e códigos gravados nas paredes. Era como se sua mente tivesse sido expandida, conectada a uma rede invisível. Ela entendeu que a guerra não era apenas pela sobrevivência, mas por controle da realidade.
Os primeiros desejavam reescrever o mundo ao emergir por completo. Mas Aaron havia criado uma âncora de memória, um modo de impedir que o presente fosse apagado. Thalia era agora a portadora da última âncora. Outros veteranos começaram a despertar também. Em várias partes do mundo, soldados esquecidos sentiam o mesmo chamado. Eles deixavam seus lares, pegavam armas antigas e se encontravam em pontos estratégicos. Era como se Aaron tivesse plantado um comando oculto em todos eles, ativado pelo colapso. Velhos combatentes, que a sociedade considerava ultrapassados, agora formavam a última linha de defesa. Eles não obedeciam a governos, mas sim ao legado de alguém que viu o futuro. Thalia mandou uma mensagem pelo antigo rádio de Aaron. A guerra recomeçou, e só quem lembra pode lutar. As respostas começaram a chegar. Estamos ouvindo e estamos prontos. A máscara guiou Thalia até um núcleo energético enterrado. Sob a instalação, ali, um mecanismo começou a girar, como se todo o planeta estivesse respirando de novo. As criaturas recuavam diante daquela energia. Ela compreendeu que o núcleo era o pulso vital do planeta e estava sendo drenado. Havia décadas. Aaron havia descoberto como restaurar o equilíbrio, mas precisava de tempo, tempo que agora se esgotava. Thalia ativou o último protocolo, e torres escondidas ao redor do globo começaram a emitir luzes sincronizadas. O céu mudou de tom, e uma onda de energia percorreu a atmosfera. Mas algo ainda estava vindo, algo que nem Aaron tinha certeza se podia ser parado. As torres ativadas começaram a se alinhar com constelações esquecidas nos céus. Era como se o planeta inteiro estivesse sendo recalibrado por forças invisíveis. Thalia sentiu o solo vibrar, como um coração batendo sob seus pés. A máscara agora falava com ela em fragmentos de memória de Aaron. Não lute contra o tempo, Thalia. Use o tempo, torne-se ele. A energia do núcleo começou a reagir ao seu corpo, elevando sua consciência a um estado superior. Ela podia ver o campo de batalha global, os pontos de ruptura e os movimentos dos primeiros. Thalia tornou-se a ponte entre o presente e a lembrança do que deveria ser salvo. Em Karsden, os veteranos marchavam silenciosamente, com armamentos resgatados de bunkers secretos. Cada um deles havia enfrentado horrores nas sombras da Guerra Antiga. Agora, eles eram a resistência final contra um inimigo que ninguém mais entendia. Os governos estavam paralisados, sem saber contra o que estavam lutando. Os satélites caíam do céu, desativados pelas ondas gravitacionais dos portais. Cidades inteiras se desligavam, imersas em escuridão e estática. Mas onde havia um veterano, havia um ponto de luz e ordem. Eles não buscavam reconhecimento, apenas cumprir a promessa feita a Aaron. Lutar até o fim. Thalia liderou a investida final às montanhas Oblivion. O maior portal começou a se abrir, revelando um vórtice de matéria instável. Dele emergiu uma entidade colossal, feita de sombras líquidas e ossos fundidos. Era o esquecido, aquele que Aaron sempre temeu acordar. Ele não andava, flutuava, como se cada movimento desafiasse a realidade. O tempo ao redor da criatura distorcia, fazendo armas envelhecerem e colapsarem em segundos. A máscara protegeu Thalia, mantendo sua presença ancorada na realidade verdadeira. Ela entendeu que não bastava destruir, era preciso reverter. Ela entrou no vórtice, guiada pelas memórias de Aaron. No interior, encontrou fragmentos de O Tempo Quebrado, instantes congelados da guerra passada. Ali estavam soldados presos no momento da morte, rostos congelados em terror. Mas também havia sorrisos, abraços, lembranças que resistiam ao colapso. Thalia usou a máscara para costurar essas memórias, recriando a linha de tempo que havia sido violada. Cada memória recuperada enfraquecia o esquecido que urrava em fúria.
Aaron aparecia como guia espiritual, reforçando os nós de lembrança com sua presença. Ele dizia: a guerra termina quando o esquecimento perde. No mundo real, os veteranos enfrentavam ondas de horrores. As criaturas vinham de todas as direções, guiadas pelo instinto de destruição. Mas os soldados de Aaron formavam círculos de proteção em pontos-chave. Com armas de pulso e códigos antigos, eles atrasavam o avanço. Cada resistência ganhava segundos preciosos para Talia concluir sua missão. Muitos tombavam, mas tombavam, sabendo que estavam lutando pela lembrança. Um deles, antes de morrer, gritou: por Aaron, pela verdade! E o eco desse grito alcançou o coração do vórtice. Talia encontrou o centro do esquecido. Uma criança chorando, feita de luz e escuridão. Era uma metáfora viva, o que restava da inocência perdida na guerra. Ela estendeu a mão e, ao tocá-la, viu todos os rostos daqueles que Aaron tentou salvar. Eram aldeões, soldados, cientistas, até mesmo inimigos convertidos. Todos estavam conectados por memórias que o esquecido tentou apagar. Mas Aaron havia protegido uma parte dentro da própria entidade. Talia compreendeu. O esquecido era, em parte, Aaron. Ou melhor, a culpa dele, sua falha não resolvida, que agora precisava ser redimida. Ela aceitou a dor, não como um fardo, mas como testemunho. A luz da máscara se expandiu, envolvendo a entidade inteira. O portal começou a se fechar, revertendo o colapso da realidade. As criaturas congelaram como estátuas de pó e depois desintegraram. As torres emitiram um último pulso, selando as fissuras no tempo. No centro da montanha, apenas Talia permaneceu suspensa entre tempos. Ela olhou para o céu e disse: está efeito. Aaron, em espírito, sorriu e desapareceu, sua missão finalmente completa. O mundo amanheceu silencioso. As torres apagaram-se lentamente como velas que cumpriram seu propósito. Os veteranos restantes recolheram seus equipamentos e voltaram ao anonimato. Nenhuma manchete contou o que realmente aconteceu. Mas em certos lugares, relógios voltaram a funcionar com precisão perfeita, e em algumas florestas podia-se ouvir ecos de risos infantis novamente. Era o mundo tentando lembrar o que quase esqueceu, e tentando agradecer em silêncio aqueles que nunca pediram glória. Talia nunca foi vista novamente. Alguns dizem que ela vive como uma guardiã oculta entre os planos. Outros afirmam que se tornou parte do núcleo do planeta. Mas os veteranos falam dela com reverência, como falavam de Aaron. A máscara foi selada em um templo desconhecido, esperando o próximo chamado. O mundo entrou em uma era de calma, mas não de esquecimento, pois há coisas que só sobrevivem se forem lembradas. E a maior guerra de todas foi contra o esquecimento. Aaron, o velho soldado zombado por todos, sabia desde o início como a guerra terminaria. Não com explosões, mas com memórias sendo restauradas. Não com inimigos vencidos, mas com feridas internas curadas. Ele foi chamado de louco, desacreditado, ignorado, mas plantou sementes onde ninguém via, e quando chegou a hora, suas sementes floresceram em resistência. No silêncio do novo mundo, seu nome ainda é sussurrado por aqueles que lembram, porque no fim, ele não lutou por vitória, lutou pela verdade.